Olá, queridos, a paz do Senhor, mais uma vez, aqui pastor Jorge Videira, de dentro da sala do meu apartamento, curtindo essa quarentena, e na minha oração Deus fez eu lembrar de um texto que eu queria compartilhar com todos vocês, que está em Jeremias, no capítulo 12. É um texto de suma importância, primeiro porque está registrado na palavra de Deus, e segundo porque Jeremias estava falando de um período de muita tribulação pelo qual a nação estava passando. A nação toda estava sendo invadida por Nabucodonosor, o perigo da destruição total do templo, da prisão de muita gente, da matança que estava para acontecer a qualquer momento. E Jeremias escreve esse texto que fala muito ao meu coração. O capítulo 12 de Jeremias, ele diz assim, a partir do versículo 4: Até quando lamentará a terra e se secará a erva de todo no campo? Pela maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá o nosso fim? Eles ainda perguntam para Deus se Deus não está olhando o fim deles. E o texto continua no versículo 5, que é o que eu quero destacar, dizendo, se te fadigas correndo com os que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiando, que farás na enchente do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios se hão de levantarem-se contigo. Eles mesmos clamam após ti com altas vozes. Não te fies neles, ainda que te digam coisas boas. Não é interessante o texto dizer, se te fadigas correndo com os homens, como vai ser quando começares a correr contra os cavalos? Se já está difícil correr contra os homens, e homens às vezes da nossa própria casa, da nossa própria família, da nossa própria convivência, como vai ser então quando começarmos a correr contra coisas piores, que virão para destruir e para matar? Então, pensando nesse texto, eu quero dizer a você que está agora na sua casa, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é contra os principados e potestades que habitam os lugares celestiais. Estamos vivendo uma batalha espiritual. E não há por que nós transformarmos essa batalha espiritual numa peleja contra as pessoas que estão à nossa volta. Temos que aproveitar esse momento. Esse é o momento de curtirmos a bênção de podermos estar na nossa casa. Deus te deu um privilégio. Você está agora com condições. Muita gente reclamava que não tinha tempo para ir à igreja, reclamava que não tinha tempo para ir aos cultos, não tinha tempo para ler a palavra de Deus, não tinha tempo para ensaiar os louvores. Aproveite o teu tempo para fazer isso. Aconselho a você, que já está de certa idade, a não ficar vendo televisão. Desliga a televisão, desliga esses noticiários que só tendem a trazer mais tristeza, mais alarmismo contra nós, né? Uns colocam a coisa como sendo completa destruição e nós ficamos apavorados. Outros estão aí em guerras de político contra político. Mas nós temos que confiar no Senhor. A nossa confiança tem que estar na palavra de Deus. Nossa confiança tem que estar sempre viva de que o Senhor está conosco. Então que corramos a batalha que está determinada para corrermos. E neste momento a nossa corrida não está num campo, não está numa pista de corrida. A nossa corrida está dentro de nós, com os nossos próprios sentimentos e as nossas próprias consciências.
É momento de nós, então, olharmos para os nossos familiares e abraçarmos cada um deles e orarmos, trazermos de volta os cultos da época de Jesus, da época dos discípulos, porque a primeira igreja, como templo, foi construída 250 anos depois de Jesus. E como eles cultuavam até lá? Como era aquele culto antes de construírem uma grande igreja? Hoje todo mundo pensa nas grandes igrejas e parece que é um campeonato de todo mundo querendo fazer a igreja maior. Quem é aquele que tem o maior rebanho? Quem é aquele que tem mais ovelhas? E agora Deus mostrou que Ele pode continuar sendo Deus mesmo dentro de casa. E você tem esse privilégio agora. Você tem a palavra de Deus, você tem a presença do Senhor com você. E por que te fadigas? Estamos correndo apenas contra seres humanos? Ainda não chegou o momento de corrermos contra os cavalos. Contra os cavalos, a peleja vai ser maior. Mas eu tenho certeza que contra eles, Deus vai nos dar o livramento. Então aceite essa palavra, que o Senhor abençoe você, abençoe a sua casa, e não fique pensando na vida, não fique desesperado pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã caberá ao Senhor nosso Deus. Vamos tomar aquela palavra do próprio Jesus Cristo, quando ele diz que os lírios do campo não se preocupam em se vestir, e ninguém se vestia, nem Salomão em toda a sua grandeza e pompa e riqueza, conseguia se vestir como o lírio do campo. E ele também cita o pardal, um simples pássaro que não tem nenhum valor de nada, mas Deus cuida do pardal. E o pardal encontra alimento para a sua vida, porque Deus cuida dele. Então hoje eu quero que você entenda essa palavra. Não permita que nada externo atrapalhe o teu culto. Toma a tua vida agora e entrega nas mãos do Senhor e confia nele. E ele vai abençoar a tua vida. Não te fadigues, em nome de Jesus.